Programa Essencial. Oferecimento Vida Light. Sabor e saúde a cada mordida. Senge, Centro Educacional Menino Jesus, educando para a paz e respeito à vida. Colégio Unificado. O Religare, uma preciosa terapia. Dr. Rafael Freitas, a única marca de expressão que devemos ter no rosto é a da felicidade. Eu já estou aqui com a Fernanda, consultora de imagem e estilo, e hoje ela vai nos apresentar a grande importância da coloração pessoal. Tudo bom, Fer? Oi, Jana, tudo bem? Fer, para quem ainda não conhece, o que é a coloração pessoal? Então, a coloração pessoal é uma técnica que foi desenvolvida para entender quais são os melhores tons, cores que funcionam para cada tipo de pele. Nós somos treinados, desde pequeno, acostumados a saber que o vermelho é o vermelho, o verde é o verde, amarelo é amarelo. Porém, todas as cores têm temperatura diferente, então alguns tons de verde podem ser mais quentes ou mais frios. O mesmo acontece com o vermelho e com todas as outras cores. Também muda bastante a intensidade, as cores podem ser mais intensas ou mais opacas e outras mais claras e mais escuras. Então essas são as dimensões de uma cor. O que a gente faz na coloração pessoal é entender quais são as dimensões da pele da pessoa e depois harmonizar com as cores e os seus tons adequados para cada um. E isso envolve tudo, Fer, envolve cabelo, maquiagem, roupas, é assim que funciona? Exatamente, Jana. Depois que a gente faz a coloração pessoal, que a gente faz através de um método de comparação de tecidos específicos, luz adequada e um olhar muito bem treinado de uma consultora. Com certeza, com muito estudo, né? Muito estudo, muito estudo. As consultoras assistindo aqui vão saber, vão concordar comigo. Então, depois que a gente faz toda essa avaliação na tua pele, aí a gente entrega uma cartela de coloração pessoal, uma cartela específica para ti, com os melhores tons de cada cor para tua beleza. E aí também entra a paleta de maquiagem com indicação de base, de batom, de sombra, lápis de olhos, máscara, de cílios e também o cabelo, claro, as mechas se vão ser loiras, se são mais douradas ou mais acinzentadas, o cabelo vermelho, se é um cabelo mais rosado ou um vermelho um pouco mais alaranjado, aquele vermelho um pouco mais quente. Então tudo isso a gente consegue identificar na coloração pessoal. E essa coloração pessoal, ela interfere diretamente na aparência da pessoa, A pessoa que tem um pouco mais de olheiras, manchas na pele, aquela pessoa que quer se sentir um pouco mais magra, isso tudo interfere? Exatamente, interfere muito. Sabe, Jana, quando tu sai na rua, às vezes aquele dia que tu nem se arrumou muito bem, mas colocou uma roupinha e alguém te encontra e diz: nossa, o que tu fez, Jana? Tu tá tão linda. Não acontece, Sim, é verdade, é a cor que a gente... É a cor, é que muito provavelmente tu acertou na cor. E aquela cor de roupa adequada para ti faz bem isso que tu falou, Ela ameniza muito linhas de expressão, olheiras, a famosa papada, um melasma, marquinha de acne, afina o rosto, Jana, isso é incrível. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença usar as cores que harmonizam com a nossa beleza. Quem nunca, olhou uma roupa maravilhosa lá numa famosa, ou na amiga, ou na irmã, e aí comprou igualzinha, quando vestiu, não fez milagre nenhum. É porque muito provavelmente ela ficou tão bem com aquela cor, porque aquela cor estava dentro da cartela de cores dela, Então o que a gente tem que fazer para encontrar as cores que fiquem assim, dessa forma, muito bem na gente, é fazer a nossa coloração pessoal. É uma técnica que nos ajuda a nunca mais errar em compras de peças, de cores que não nos favoreçam.
Fer, e nessa consultoria de coloração pessoal, as cores e os tons são definidos para cada uma das pessoas. E aí, como funciona essa paleta de cores? São algumas cores, poucas cores, muitas cores? Nós temos muitas opções dentro dessa coloração? Muitas opções, Jana. Eu digo que as pessoas têm medo de ficarem presas, né, em poucas cores, mas na verdade, tu descobre diversas cores que tu nunca pensaria em utilizar. Então, a paleta realmente é bastante intensa, com várias cores, né? Tem cores de todos os tipos. O que vai mudar mesmo, como eu te falei, é a intensidade, a temperatura e a profundidade, que são as dimensões da cor. Mas tem amarelo, verde, vermelho para todo mundo. Fer, em relação ao preto, todo mundo acha que, na dúvida, vamos de preto que tá tudo certo. É isso mesmo? Todo mundo pode usar o preto? Na realidade, assim, o preto é a ausência de cor. Então, o que acontece? Nosso olho passa por ele e distrai. Então, para quem quer representar uns quilinhos a menos, ele é válido. Agora, próximo do rosto, Jana, para algumas peles, né? Por exemplo, cartelas de verão e de primavera, que são cartelas que harmonizam mais com tons mais claros, e de verão com tons mais frios, o preto ele não vai cair tão bem, né? Ele pode pesar o olhar, deixar uma olheira, se for o caso, mais profunda, até inclusive nos dar uns anos a mais de idade, que não é o que a gente quer, né? Então, realmente, não são todas as cartelas que vão ter o preto. Porém, a gente consegue indicar para que a pessoa possa continuar usando aquelas peças em preto que ela já tem, que todo mundo tem. A gente orienta como fazer isso para poder diminuir o efeito negativo que aquele preto vai causar no rosto da pessoa. Acessórios também fazem toda a diferença, né? Também com cores. Toda a diferença, Jana, também com cores. Então, os acessórios a gente orienta os metais, se vão ser os mais dourados, os mais prateados, os foscos ou os polidos, tudo isso harmoniza na beleza. Então, tá aí o truque das famosas, que às vezes a gente olha e elas parecem sempre maravilhosas, com certeza elas têm uma cartela de cores bem definida para elas. Com certeza, Fê. E você também oferece a consultoria para montar o look da pessoa, né? Auxiliando na combinação dos tons. É isso mesmo? Isso mesmo, Jana, ofereço sim. Para quem quer fazer só a coloração pessoal, eu ofereço esse serviço, mas quem quiser também que eu vá junto ali, olhar o guarda-roupa, fazer a harmonização de cores, aquela combinação de cores que a gente vê as pessoas usando muito, cores análogas, complementares, tudo dentro da tua paleta, eu ofereço esse serviço sim. E para vocês que querem saber, então, quais são as cores que mais combinam com vocês, maquiagem, tom de cabelo, né, para nunca mais errar no tom de roupa, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo meu Instagram, que vai aparecer aqui, e eu fico totalmente à disposição. Fer, então, muito obrigada por essas informações essenciais, e agora eu também vou ficar mais antenada na minha paleta de cores. Isso aí. Faz a gente crescer, interage, faz a gente sorrir. Se o mundo é um imenso jardim, dialogar faz a gente florir. Na vida tudo muda, é preciso transformar. Escolha o seu sonho, vamos juntos realizar. Centro Educacional Menino Jesus. Escolhas em diálogo com a vida. Matrículas abertas. Todas essas matérias que você acompanha hoje no programa e muitas outras relacionadas à qualidade de vida e bem-estar estão disponíveis em nosso site e também em nossas redes sociais. Nos acompanhe e fique por dentro de todas as novidades. Quem eu sou? O tudo e o vazio. Sou a consciência da criação. Sou o ontem, o hoje e o amanhã. Estou na terra e também na lua, no sol e nas estrelas. Com a dúvida e a certeza cíclicas, almejando a sabedoria, busco conhecer a mim mesma. O Religare é parte dessa busca por autoconhecimento e do desejo por se descobrir, com a criação de joias terapêuticas que refletem seu interior para resgatar o seu melhor. Quem é você? Você é única. O Religare, uma preciosa terapia.
7 hábitos para transformar a educação dos seus filhos. Eu sou Juliano Pimentel e eu estou aqui para te ajudar dentro da sua saúde familiar. É um dos pontos que eu abordo dentro das nossas 7 saúdes. Primeiro ponto. Gente, essa é uma máxima, tá? Isso aqui não pode, é regra de ouro essa. Primeiro ponto. Isso a gente combinou antes mesmo de casar, eu e Carol. Jamais discuta na frente dos seus filhos. Jamais desautorize a matriarca diante dos filhos. Jamais desautorize o patriarca diante dos filhos. Segunda regra de ouro. Antes de ir para a segunda, volta para a primeira. E eu vou falar uma coisa assim, dentro desse quesito, isso vale em qualquer situação. Com o papai e com a mamãe também, tá bom? Porque se você é adulto e saiu de casa, neném, quando você tem os seus filhos, você se tornou pai, você se tornou mãe. Se sua mãe quiser dar alguma opinião, você vira para ela e fala: mãe, pode deixar que se eu precisar, eu peço a opinião para a senhora. Aí você vai estar perdendo a sua autoridade, porque ela vai te olhar como neném para dar autoridade. Aí ela vai falar: mas você pediu, mesmo que você não concorde, ela vai crescer e vai te ajudar olhando como se você fosse um neném. E qualquer pai, quando você pede ajuda, ele vai se sentir culpado pelo seu sofrimento, porque ele vai pensar: puxa, eu não preparei ele direito para resolver isso. Então cresce e resolva as coisas da sua maneira. Qualquer coisa, estude e depois converse. Mas dentro desse contexto você aprendeu uma outra coisa muito importante: jamais permita que alguém de fora, mesmo seus pais, se envolvam dentro da tua família. Não interessa se é a mamãe, se é o papai, não existe opinião de fora dentro do seu lar, a não ser que você peça. Esse é um lar onde tem um homem seguro, uma mulher que sabe quem é. O marido sempre se posiciona para a sogra. E a filha, a esposa, sempre se posiciona para a mãe dela. Dentro desse contexto, vocês se posicionaram ambos para os seus progenitores. Naturalmente, em conjunto, vocês vão poder botar os limites. Você que tem uma mãe que é intrusona, fica metendo bedelho em tudo, seja homem o suficiente para falar: aqui na minha casa quem manda é a minha esposa. Obrigado, mãe, você me criou até aqui, mas aqui é o terreno dela. Na sua casa é sua regra, na minha é a da minha esposa na condução do lar. Seja homem para isso. E mulher, seja mulher o suficiente para fazer com que sua mãe entenda que quem manda na sua casa é o seu marido, e não adianta ela ficar enchendo o saco, porque você casou com ele e ela tem que respeitar a sua escolha. E se não quiser, relaxa, você vai na casa dele quando ela quiser. Se ela for para te visitar, para te encher o saco, fica na casa dela. A regra do seu lar é: o seu lar é o seu templo, porque aí você evita discussão na frente dos seus filhos, e isso vai impactar a hierarquia da criação deles e de quem eles ouvem. Então, acabou esse assunto? Vamos para o seguinte aspecto. Você fala A e faz B. Você tem que ser o exemplo na sua casa. Não adianta você falar: faz o que eu tô mandando, eu sou o pai. Mas beber é péssimo, mas todo dia eu tô com a latinha na mão. Fumar é terrível, mas todo dia você tá fumando. Seja o exemplo. Terceiro ponto: não tenha dó. Você não tem que ser amiguinho do seu filho. Você tem que ser pai e mãe. Amiguinho ele vai ter um monte na vida. Quando ele crescer, ele vai entender a importância do que é ser pai. O pai pode ser, sim, amigo em determinada fase da vida, mas não é o que ele precisa na adolescência nem na infância. Ele precisa de pai. Na fase adulta, ainda assim, você vai ver que pai transcende infinitamente o termo amizade. Quem já entendeu isso, já vivenciou isso, sabe profundamente o que eu estou falando. Outra coisa, não fica tentando dar muita explicaçãozinha quando você fala: não, é assim e ponto final. Por favor, só faça isso. Quando ele tiver com um nível de discernimento maior e você quiser discutir algo, você pode discutir. Entendeu? Você pode discutir. E jamais entre naquele senso comum de contar pequenas mentirinhas. É um modo besta, burro, de educar crianças em medo. Para com isso. Você quer criar filhos intrépidos, verdadeiramente comandantes do reino do céu. Eu crio meus filhos para serem intrépidos. Eu fui criado para ser intrépido. Não interessa se ele vai querer ser uma águia, um leão. Aos olhos de Deus ele está pronto para ser o que quiser, porque ele foi livre.
Mas então não crie seu filho em medos. Ai, o bicho vai te pegar, não vai pra rua, porque vão fazer... Não, olha só, você não pode ir pra rua porque pode acontecer isso, mas você tá num ambiente seguro comigo, então a gente vai andar junto. Quando você for mais velho, você vai poder conquistar isso, mas por hora não. Você vai explicar sem medo e conduzindo da maneira que você quer, quando quiser. Tudo bem? Eu estou falando isso para que vocês consigam exercer a autoridade de vocês sem titubear. Vai ter muito progressistazinho. Ai, mas tadinho, meu filho não tem vontade. Ele vai ter vontade a vida inteira e você vai conduzir o que você desejar dentro do que é necessário para ele crescer. Um homem e uma mulher firme dentro daquilo que é necessário. Não as vontadezinhas do colégio, a vontadezinha do amiguinho, da amiguinha. Eu quero que se dane isso aí, com todo carinho. Nossa, mas é um quartel-general. Bom, eu fui criado num quartel-general, então, que funcionou muito bem. Eu tenho minha família, nunca usei droga, meu irmão também não. Tenho 2 faculdades, estou com meu mestrado, fazendo meu doutorado, ajudo milhões de pessoas no mundo, tenho muito bem resolvido minha vida. Eu não sei o que você quer com o seu jeito livrezinho de criar. Bom, eu dentro desses preceitos... Quem norteia a minha forma de criar meus filhos são os princípios de Deus. Eu vejo pela Bíblia. Pelos valores que eu acredito, que eu acho que são necessários para o mundo prosperar. A família é sagrada. E por que hoje nós temos tantos meninos e meninas casando e filhinhos e filhinhas ficando até 40 anos dentro de casa? Porque a sociedade está querendo destruir a família. E aí você tem eternos meninos e nunca homens, eternas meninas e nunca mulheres. Gravem isso. Homens de 50 anos com videogamezinho na mão. Entendam o seguinte, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês muito importante. Não interessa como seja, mas amadureçam e demandem a maturidade. Ah, você vai lavar a louça. Não tem essa de mesadinha. Você vai lavar a louça porque você faz parte da família e você tem que lavar. E lava bem feito. O prazer de lavar bem feito já é suficiente para a pessoa fazer o que tem que ser feito. Entendam que dentro desse termo, você não tem que fazer ameaça. Você tem que conduzir o que é certo e quais são os princípios do lar para que haja ordem. E dentro da ordem você perceba o quê? A evolução da família. Vocês podem falar um dia das dificuldades de vocês como família quando seus filhos estiverem maiores. Porque na adolescência eles vão confrontar vocês na sua incompetência. E se vocês olharem a família para todos crescerem em conjunto, mediante as nossas incompetências, criamos um resultado muito maduro no lar. Mas para isso você vai ter que ter base, conversar. E já que você exige que seu filho estude, comece você a estudar todo dia e não pare. Mesmo que você já tenha formado, tenha seu trabalho, estude todo santo dia para ser um ser humano melhor. Estude todo santo dia para ser um profissional melhor. Estude todo santo dia para ser a melhor mãe, o melhor pai e o melhor filho de Deus. Espero que você tenha entendido o contexto. Se você seguir isso aqui, sua casa vai ter muito menos problema. Aí vamos ver, quem sabe seu marido não gosta de ouvir alguma coisa do que está aqui. Para ele te apoiar e não deixar tudo nas suas costas. Ou sua esposa começar a se levantar como mulher, como matriarca na casa e fazer o que tem que ser feito também dentro da família. Não sei. Eu não sei como ocorre para você. Mas eu estou trazendo um pouquinho da minha família e dos meus princípios todos os dias aqui para vocês. O princípio do meu lar. Para vocês edificarem o de vocês. Beijo no coração, Deus te abençoe. O Colégio Unificado acompanha a evolução desde os primeiros passos. A formação humana é construída desde a base e unificar faz a diferença. Unificar é fortalecer, vencer desafios e estar pronto para a vida. Acreditamos que mais do que aprender, devemos ter conhecimento para viver. O colégio que acerta em cheio, da educação infantil ao ensino médio, está com matrículas abertas. Colégio Unificado. Acesse sistemaunificado.com.br. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta, professora de literatura, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a importância da cultura, né, de modo geral, para as provas de vestibular, para as provas como o Enem, né, e as provas do próprio colégio mesmo, né, do ensino médio. Então, eu tenho uma
uma certa experiência, né? Já sou professora há muitos anos e a gente sempre nota como as metodologias vão mudando, né? Como a educação vai progredindo de acordo com a sociedade, né? De acordo com as demandas daquele contexto, daquele momento. E eu sempre falo muito para os meus alunos a importância da leitura, a importância de assistir, né, a filmes e séries de modo geral, porque a cultura geral ela é formada, né, desde a infância, partindo, né, pela adolescência, a juventude até a vida adulta, e essa bagagem cultural que a gente vai formando com o decorrer do tempo ajuda muito numa prova, né? Então, além daquele conteúdo específico que você tem que ter para fazer um vestibular, para prestar o Enem, fazer uma prova do colégio, precisa ter aliados, né? E a cultura é uma aliada muito boa. O novo ensino médio, né, já tem assim, algumas propostas, né, de mudança, tem os itinerários formativos, e aqui no Colégio Unificado, esse ano, nós começamos com 3 itinerários, e o meu, né, o itinerário que eu trabalho, é o itinerário de oficina de textos, oficina de criatividade. E ali, além da gente falar e reforçar a importância da leitura, a gente também incentiva bastante os alunos a terem uma rotina, né, de filme, de cinema, de música, de arte, de uma maneira geral. De leitura, normalmente os adolescentes ainda não curtem muito, né? Não tem o hábito da leitura, mas conforme a gente vai conhecendo os autores, vai conhecendo as obras, vai desenvolvendo o nosso gosto também, né, para a própria leitura. E a minha indicação é sempre começar com histórias pequenas, né, como contos, crônicas. Eu gosto muito de trabalhar também com os alunos a parte da poesia, né, porque a poesia é muito próxima da música e o adolescente gosta muito de música. Então eu sempre falo para os meus alunos, né, não tem diferença entre a composição, né, de uma música e a escrita de um poema, por exemplo, né? O que muda é o objetivo final, né, que um é cantado, o outro é lido, é declamado, mas começando por esses textos, né, menores, a gente chega, né, ao gênero do romance, que é o livro em si. O vestibular tem aquela famosa lista, né, da leitura. Atualmente a Universidade Federal aqui de Santa Catarina cobra 6 livros no vestibular, e os alunos começam a leitura. E com incentivo, né, dos professores, com o trabalho que é feito em sala de aula, a análise técnica, normalmente o desempenho é bom, né, de quem se prepara, de quem realmente coloca como objetivo fazer a leitura dessas obras. E quando você conhece a literatura, né, quando você conhece a arte, quando você conhece o contexto da obra, aí sim aquela leitura tem um significado, né? Não é só para o vestibular, né? É uma leitura para a tua vida, é uma leitura para você, é uma leitura para a tua própria bagagem. Uma pessoa que lê, uma pessoa que escuta música, uma pessoa que vai ao cinema, é uma pessoa que conversa sobre tudo, né? Porque ela está ligada nos mais diversos temas, né? E consegue abordar todos os assuntos. Então, para uma boa conversa, essa cultura geral é fundamental também. Ela não fica só, né, na escola ou nesse ambiente de prova. O Enem não tem essa lista de livros, então o Enem, mais do que qualquer outra prova, vai cobrar do aluno essa bagagem cultural. Então, na leitura de um enunciado, né, na análise de uma imagem da prova, de um texto da prova, quando você lê, aí você reconhece ali na legenda o nome do poeta, você reconhece na legenda o nome do pintor, você vai se familiarizando com a questão, né? Ela não te pega assim de surpresa e não te causa aquela ansiedade, né? Meu Deus, quem que é esse escritor? Né? Nunca vi esse quadro na minha vida, que livro que é esse? Então, a pessoa que se prepara de maneira geral, né, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio ou pelo próprio cursinho, né, os estudos para essas provas, acaba tendo uma certa tranquilidade, né? Opa, eu conheço, né? Esse texto aqui eu já vi na sala de aula, essa música aqui a gente interpretou numa atividade lá na escola. Então aqui no nosso colégio, no Colégio Unificado, a gente procura trabalhar dessa maneira,
né, bem diversificada, e a própria literatura corre, né, para essas questões artísticas de maneira geral. E eu sempre dou uma dica importante, né, além dessa leitura e dessa preparação cultural, ficar muito atento à parte da história, que é o contexto histórico. Então, quando você consegue pegar todos os movimentos literários, todas as escolas artísticas, né, e colocar numa linha cronológica, colocar numa linha de tempo, faz muito mais sentido, né? Porque cada artista é fruto daquele meio em que ele vivia. Então, às vezes os alunos falam, eu não quero ler Machado de Assis, é difícil, é cansativo, é um livro muito parado, né? Porque é uma geração do século XXI, né? Então, eu sempre falo, vocês têm que ver que o Machado de Assis escreveu no século XIX. Então você precisa conhecer o Brasil do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro, né, do século XIX, que era a capital do Brasil, e o próprio mundo, o contexto mundial, o que estava acontecendo naquele período ali do século XIX. Aí a leitura de clássicos como do Machado de Assis é uma leitura que faz sentido, né? O adolescente não consegue fazer as coisas se não tem ali o foco do interesse dele. E é normal, os adultos também são assim, né? A gente gosta de fazer preferencialmente o que a gente curte, mas quando a gente tem que levar, né, a sério uma tarefa, né, a gente tem um objetivo maior, um exame nacional do ensino médio, precisa, né, ter uma preparação com um olhar um pouco mais profissional. Então essa linha do tempo ajuda bastante, né? Tenho que ler Mário de Andrade, vai cair agora no vestibular desse ano. Mário de Andrade é de quando? É do século XX, né? Que nome que recebe o movimento artístico daquele período? É modernismo, né? Aí tem a Semana de Arte Moderna, e você começa a fazer uma contextualização. Você fica mais tranquilo automaticamente para fazer uma prova, né? Então essas dicas da leitura, essas dicas culturais, além de fornecerem essa bagagem gostosa, assim, essa bagagem cultural para a gente poder participar de qualquer roda de conversa e conseguir, né, realmente acompanhar qualquer tipo de raciocínio, é fundamental, né? E até para uma prova, né? Se você precisa realmente aprender um conteúdo específico para uma prova. Dentro desses itinerários que eu estava falando, aqui no colégio, a gente colocou uma meta, por exemplo. Então, eu dou aula para os primeiros anos e segundos, e a nossa meta era chegar até julho, né, até o recesso agora no meio do ano, assistindo a pelo menos 50 trailers de filmes, ou então pequenas cenas. Então, a gente faz uma seleção, né, por exemplo, vou trabalhar com um determinado diretor de cinema. Então, eu faço uma seleção de filmes e trabalho em sala de aula o trailer de cada filme, ou então um trecho, uma cena de cada filme. Então esse debate é muito rico, né? Ele é um debate muito cultural, porque às vezes os adolescentes vão ao cinema, né? Às vezes os adolescentes têm uma família que incentiva a leitura, que incentiva a ver filme, então eles podem ter ali, né, um momento de valorização, um momento de escuta de fala, né, poder falar de um diretor, né, poder assistir a um filme e falar, esse filme é do diretor fulano, né, esse filme tem características do diretor tal. Eles começam a entender o cinema de forma mais técnica também, né? Então os itinerários ligados à minha área, né, que é essa área de linguagens, que é essa área que envolve a criatividade, a originalidade, esse trabalho extravasando a leitura e chegando ao cinema é muito legal e eles gostam bastante. Essa basicamente é a base da minha aula de literatura e da oficina de textos. Eu espero ter colaborado para vocês curtirem essas dicas e a gente se encontra por aí. Um beijão!